Trazer para a gente os principais destaques, o que as defesas trouxeram na última semana. Nós ouvimos aí todas as defesas dos réus, e a Manu vai explicar para a gente direitinho como é que foi essa última semana e o que a gente pode esperar dessa próxima, que é crucial para esse núcleo 1. Bom dia, Nath. Bom dia, Serapião, Gabriel. Bom dia a todos que nos assistem. Bem, a gente entra na semana mais importante do julgamento. Hoje a gente começa com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, como o Serapião estava explicando aí para vocês as nuances, né, que deve ter nesse voto. Essa semana, eu acho que o Brasil aí está esperando esse julgamento. A gente tem, inclusive, aqui no STF, como teremos terça, quarta, quinta e sexta de previsão para que o julgamento ocorra. As sessões aqui, a sessão de quinta-feira foi cancelada, né? Aqui no STF sempre tem sessões no plenário às quintas-feiras, então foi cancelada para que o julgamento dê prosseguimento durante toda a semana. Na Câmara dos Deputados também, o presidente Hugo Mota colocou a sessão ali de forma remota para que não haja tumulto, né? Para que eles possam analisar casos mais mornos, né? Para que possa ser acompanhado o julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes começa hoje com o voto dele, como o Serapião havia falado para vocês. Ele deve fazer aí um preâmbulo, né? Deve explicar o que é o caso. Quando ele lê o relatório, ele fez uma coisa inédita aqui. Ele falou um pouco sobre essa repercussão internacional do julgamento. Ele colocou todas essas repercussõões, né? E falou muito sobre essa questão de que quem é culpado será responsabilizado. E diante de todas as provas aqui apontadas pela polícia, pela PGR, ele falou também que quem não tem prova suficiente será absolvido. Então, hoje, o que vai ser o mais importante é a questão das penas. Os 8 réus aqui nessa ação penal, que é considerado o núcleo crucial, eles respondem a 5 crimes, exceto o deputado federal Alexandre Ramagem. Ele responde só a 3 crimes, porque 2 crimes ali foram considerados que ele teria que responder, foi depois da diplomação dele, então ele responde se não tiver mandato. Então, eles respondem a 5 crimes, Nath, e aí o que vai variar aqui? Eu vou ler os crimes para vocês, que é de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio e deterioração do patrimônio tombado. O que vai variar aqui, Nath? A PGR acusa Jair Bolsonaro de ser o líder dessa organização criminosa. Então, aqui, pela legislação, há um agravante, né, de liderança. Embora não tenha pena prevista já, olha, por ter um agravante são 10 anos a mais, são 5 anos a mais, não existe isso na legislação. Então, por organização criminosa armada, no caso de Bolsonaro, ele vai ter esse agravante pela liderança, e nos outros também, tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. O ministro deve trazer aí alguns agravantes ou atenuantes para os 8 réus. A gente espera um voto bem duro do ministro Alexandre de Moraes. Ele que acompanha esse caso desde sempre aqui no 8 de janeiro, aqui no Supremo Tribunal Federal. Foi uma cena de devastação. O Supremo ficou destruído, teve vidros quebrados, né? A nossa sala da imprensa aqui no Supremo Tribunal Federal foi devastada, as pessoas, né, fizeram ali algumas necessidades na mesa, enfim, o cenário aqui era de devastação e todos os ministros estavam aqui, foi na gestão da ministra Rosa Weber, eles estavam aqui nesse dia em que o cenário era muito devastador mesmo. Então, como eles acompanham isso desde do dia 1, acredito que o ministro vai trazer isso quando quando aceitou a denúncia aqui da PGR no Supremo Tribunal Federal na primeira turma já. O ministro trouxe um vídeo de todos os fatos que antecederam ali o 8 de janeiro e também do 8 de janeiro. Ele colocou ali a questão do George Washington, que tentou
colocar uma bomba no aeroporto aqui de Brasília para provocar mesmo essa quebra de normalidade institucional, o que acabaria ensejando uma GLO, que é justamente esse documento que é aí questionado por todas as defesas, né, que seriam os considerandos apontados por Mauro Cid, que é o delator. Nesses considerandos estavam ali previstos, teve uma quebra da normalidade, então vamos aplicar uma GLO. Então, essa GLO acabaria chegando no impedimento ali, né, da assunção do novo presidente eleito com as Forças Armadas no poder. Mas a PGR coloca também que quem acabou impedindo que fosse, de fato, instituído um golpe de Estado teriam sido os dois comandantes do Exército e da Aeronáutica. Manu, já vou te liberar, porque eu sei que você tem que sair correndo lá para dentro da primeira turma e garantir o seu lugarzinho. Então, uma ótima cobertura para nós, principalmente para você que vai estar lá observando tudo de perto. E mais tarde, claro, a gente volta a conversar, mas também ao longo